Fala galera, hoje estamos aqui com mais um Geração Jovem, o Gcast, claro, da Gazeta do Paraná. É um prazer, uma alegria ter você conosco e agradecemos muito ao Papai do Céu por mais esta oportunidade. De imediato já peço, claro, para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, já deixe o seu like, o seu comentário, já compartilhe sim com os seus amigos, porque hoje o assunto é incrível. Vocês sabem que nós estamos vivendo a temporada que é denominada Profissões, ou seja, detalhes, claro, né, práticos que os livros não te contam. E hoje eu fiz um mix de informações bem especiais para você, que, claro, está dentro da temporada Profissões, porque nós vamos falar sobre carreira política, porém também trouxe o quadro do Jovem Destaque nesse episódio, justo porque nós vamos receber aqui no Geração Jovem de hoje um jovem que, com apenas 18 anos de idade, ele foi o candidato mais novo do Brasil e o primeiro suplente de vereador mais jovem também do nosso país. Mesmo antes de assumir o mandato, ele conseguiu destinar quase 2 milhões de reais em recursos para a cidade de Céu Azul, aqui no Paraná. Ele é conselheiro estadual da Juventude, representando o Oeste, o Sudoeste e a região de Laranjeiras do Sul. Foi homenageado também pela Assembleia Legislativa do Paraná e nós vamos te contar o porquê desta homenagem. Atualmente, ele tem 22 anos de idade, é sim o vereador mais jovem da história de Céu Azul, ele é líder de governo na Câmara Municipal. E nós estamos falando de quem? Claro, a estrela mais brilhante daquela linda cidade de Céu Azul, vereador Breno Henrique Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Breno. É um prazer, uma honra te receber no Geração Jovem. Prazer é todo meu, Ana. Olá a todos que acompanham o Geração Jovem. Eu fiquei, confesso para ti, lisonjeado quando recebi o seu convite. A gente sabe do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo em prol da nossa população, em prol até do nosso estado do Paraná. E quando somos reconhecidos, agradecemos de coração, ficamos agraciados. Nós que agradecemos, realmente. Eu estava já observando tuas redes sociais há um tempo, vendo o quanto você é destaque, o quanto você se dedica por aquilo que tu tá fazendo de coração mesmo, em prol aí de toda a população céu-azulense, não é, Breno? E para a gente começar a falar, vamos falar um pouquinho de quem era o Breno lá com 16 anos de idade, porque eu sei que tem essa paixão fervorosa pela política, mas como isso aconteceu, Breno? Conta pra nós. Então, o Breno, ele foi um cara que do 6º ao 3º ano do ensino médio, do 6º ano que você entra até o 3º ano, ele foi líder de classe, ele foi envolvido com o Grêmio Estudantil e sempre uma liderança ativa dentro da escola. Eu digo assim, eu representava todas as turmas do período da manhã e da tarde em reuniões de pais, quando havia reunião com a direção da escola para ver quais as medidas, quais as demandas que a escola tinha e o que a gente podia trabalhar em prol disso. Aí depois me candidatei junto ao Grêmio Estudantil também, participei do Grêmio Estudantil e aí foi onde começou a surgir, né? Eu falo, é um bichinho, a política é um bichinho que ele te pega e quando ele te pega é difícil você largar disso. E foi onde surgiu esse meu amor, esse interesse, né, essa novidade de busca sobre a política. Eu acompanhava também, em 2014, os escândalos de corrupção que teve no nosso país e eu pensava comigo, eu não posso ser mais um, não posso me omitir. Eu sou novo, eu tenho vontade, eu tenho coragem e o que eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar para estar no meio político e trabalhar pelo bem-estar da nossa população. Tá certo, mas em 2014, como tu comentou, tu era ainda mais jovem, hoje com 22 anos, né? Então, me fala, quem foi que de repente te instigou a estar nisso? Ou o que você sentiu no seu coração que você via, não sei se de errado, ou que lhe chamava a atenção de bom, né? Para estar hoje tão jovem à frente aí da carreira política? Eu tenho um sensor do porquê. Por que que isso acontece, como acontece, onde acontece, né?
E eu decidi, depois de eu ver notícias, enfim, bem na época desses escândalos, eu comecei a pesquisar mais a fundo. Pesquisar como funcionava, eu até então não entendia como era uma Câmara de Vereadores, como era uma prefeitura, o Senado, Câmara de Deputados, eu não sabia qual era o funcionamento deles. Mas eu queria estudar, eu queria saber, eu queria me aprofundar. E foi ali onde surgiu. Minha família não teve nenhum político, eu fui o primeiro a ser político dentro da família. Uau, que Então, máximo! Diferente. a minha família é sempre no ramo de metalurgia e outras questões, e eu, bichinho picou ali mesmo, e eu quis ir para esse ramo. Então, eu não tive uma pessoa assim que veio e falou para mim, Breno, você vai. Eu tive o interesse, a busca. Eu queria ser um cara politizado. E eu busquei conhecimento. Eu tinha algumas inspirações, como o Marcel Van Hatten também, que é deputado federal, um excelente deputado, e eu acompanhava muito ele. Eu ficava vidrado ali vendo como funcionava a Câmara Federal, o Senado, enfim, todas as discussões que aconteciam em Brasília, e eu sempre comentava em casa, mãe, um dia eu vou ser um político, um dia eu vou representar você, vou representar o nosso município. Ah, se Deus quiser, ainda à frente, a nível nacional. Amém! Olha só, e realmente está fazendo um grande trabalho, né? Todo mundo pode olhar, acessar as redes do Breno Henrique, justo porque tudo você leva para a rede social, ao conhecimento de todo cidadão, não é mesmo? Isso é muito interessante. Breno, mas o que é política para você? A política ela é a arte de você ensinar as pessoas de como você fazer ela. A política, para mim, ela é a arte de você chegar no seu eleitor, ele confiar o voto em você e você entregar resultado. A política, para mim, é mais que uma paixão, é uma forma de transformar a vida das pessoas. E é uma coisa que eu sigo, um instinto que eu sigo no meu coração, por muito e muito tempo carregado, e agora eu tenho a oportunidade de estar mostrando para a nossa população. Olha aí, legal, bacana. E realmente ser um vereador é uma atribuição muito, até certo ponto, difícil, porque você tem que ter muito jogo de cintura, sabedoria, conhecimento. Você se preparou antes, né, de se candidatar a vereador? Qual foi o teu preparo? Na minha primeira eleição, como eu tinha vontade, eu era muito novo, meio que caí de paraquedas no negócio na eleição, mas eu era um cara que como eu disse, eu buscava ser politizado. Então eu tinha muita coisa na minha cabeça, eu começava a estudar. Será que isso pode? Será que isso não pode, né? E ali surgiu essa vontade, fui candidato e foi onde eu quis fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer diferente, eu vou ser uma pessoa nova, vou mostrar para o nosso município que pode sim ser feito diferente, e eu procurei estudar, me aprofundar no que era política de verdade, e aí foi onde eu comecei. Faz uma visita, eu trabalhava até 5h30, 6 horas da tarde, comecei a pegar folga do meu serviço, perto do final de semana eu trocava dias ali de trabalho e ia para Curitiba. Ia conhecer como funcionava a LEP, por exemplo. Como que uma emenda podia vir até parar no cofre público, do cofre público converter em saúde, educação, saneamento, enfim. E ali foi onde veio esse gosto, essa vontade de disputar a eleição. Foi por sua própria vontade mesmo sair de Céu Azul, ir para Curitiba para conhecer. Foi. Quem hoje faria isso, tirando o próprio dinheiro do bolso para ir conhecer, para aprofundar, né? Não tira. E é uma coisa que meu eleitor sabe que todas as vezes que eu estou em Curitiba atrás de recurso é do meu bolso, né? Eu sempre comento que se lá atrás eu fiz assim, por que agora eu não posso continuar da mesma maneira que a população confiou em mim e me colocou lá dentro? E uma coisa também que tem chamado muito a atenção é porque você continua tendo aquele contato bem próximo, né, com a população de Céu Azul. Tu vai e toma chimarrão com a senhorinha final da tarde, tu toma um cafezinho, tu para conversar na rua. Não mudou em nada tudo isso, não é? Jamais. Eu digo assim, tem um ditado, andorinha sozinha não faz verão, né? E um político sem grupo, sem pessoas ao redor dele, ele não é um político de verdade. O político que ele não atende a população durante os 4 anos, ou seja, ele esteja fora também, enfim, esteja fora de mandato, ele não atende a população, ele não é um político de verdade. O político, a população, ela gosta do político estar presente. Quando o político dá atenção, dá carinho para a população e trabalha assim pensando no povo. E eu sou esse cara que eu saio às 7 da manhã, visito, tomo café, tomo chimarrão com a senhorinha no bairro. Para mim não tem problema nenhum. Né? Visito todas as repartições, quase todos os dias da Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, vejo qual é a real demanda e qual é a real necessidade dessas secretarias para mim apresentar projetos, enfim, ideias que sejam de forma resolutiva para a nossa população. Tá certo, justo porque hoje, quando a gente vai tratar de político, infelizmente, às vezes, né, já traz aquela certa falta de credibilidade.
poxa, é político, ixi, tem alguma coisa errada, tá querendo proveito, né? Enfim, mas nós vemos que, claro, você e essa abençoada geração que está aí entrando com tudo, e nós temos grandes nomes para dizer aqui, né? De jovens que estão na política, até porque eu já recebi aqui no podcast também, logo no início do nosso programa, aqui nessa temporada, o nosso amigo de Corbélia, André Lira, que também está fazendo um trabalho excelente na nossa cidade de Corbélia. E o detalhe, a gente vê que essa temporada nova, essa nova safra de jovens, estão vindo para fazer diferente, para estar em tempo integral, se doando, se dedicando, ouvindo, né, as demandas da população, e que faz toda a diferença. Não é aquele político só de 2 em 2 anos que vai pedir voto para ele ou pro deputado, né? Infelizmente ainda a gente vê acontecer. Mas está diminuindo, não está? Qual é o teu ponto de vista? Tá bem diminuído. Hoje a gente tem o acesso muito à informação muito rápido. O acesso à informação é muito rápido. Então, toda ação que eu faço na segunda-feira na sessão, no outro dia de manhã já está sendo divulgada em rede social. Então, tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. Então, hoje é assim, se você não está presente, se a população não está vendo, porque ela gosta de olhar a rede social, vou ver onde o meu vereador, onde o meu prefeito que eu votei, onde o deputado que eu confio o voto está hoje. Aí é só abrir a rede social que vai estar lá o trabalho. Uhum. Então, a população gosta de ver isso. Se a população não vê o trabalho e você não aparece, assim como eu faço as minhas visitas, não adianta você ir de 2 em 2 anos pedir o voto que você não vai conquistar novamente. Tá certo. Justo para aquele cidadão, às vezes falar, poxa, mas o Breno Henrique não passou aqui em casa. Mas olha na rede social, vê que ele não está de folga, ele está, sim, visitando outras pessoas, ouvindo outras pessoas também, né? Mas além de fazer essa visitação, ter esse contato bem próximo da população, o que realmente faz um vereador, Breno? O vereador, ele cria leis, né? Que eu acho que é basicamente o princípio de tudo. Tudo, até a nossa vestimenta hoje é baseada numa lei. A gente está vestido aqui porque tem uma política de vestimento que a gente tem que usar para esse local adequado, né? Você não vem de qualquer jeito. Enfim, a gente cria leis, a gente fiscaliza o executivo, que é o principal ponto, para ver onde estão indo os recursos que nós mesmos estamos destinando através de emenda de deputado, ou enfim, os próprios recursos que tem livres dentro do orçamento público. Eu, por exemplo, sou presidente da Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária do nosso município. Uma das principais, né, comissões que a gente tem hoje em qualquer município. Então, a base de tudo é a fiscalização. E eu sempre digo, hoje eu estou como líder de governo do atual prefeito, mas não é porque eu estou como líder de governo que eu vou me omitir das coisas que acontecem no nosso município. Enfim, se tiver alguma coisa que tiver que penalizar, a gente vai trabalhar em prol disso e vamos penalizar. Uhum. O político, ele tá ali para isso, para a população, além de confiar o voto, confiar no trabalho que ele vai fazer, que ele vai prestar à sociedade. Mas é muito importante tu falar que está ali como líder de governo, justo porque é muito diferente, né, uma situação da outra. O vereador, nós entendemos quais são as atribuições dele. Mas e o líder de governo? O que realmente ele faz? O líder de governo, ele é basicamente o prefeito na Câmara. Então, ele representa o prefeito na Câmara, representa também os anseios da Câmara junto ao Paço Municipal, porque hoje a gente sabe que dentro de um poder legislativo, poder executivo, a gente tem a situação e tem a oposição, né? E a gente tem, eu como líder de governo, eu tenho essa prerrogativa, eu tenho essa função de organizar para o bem comum da Casa Legislativa, unir a situação e a oposição. Claro, divergência de ideias todos vão ter. São 9 vereadores e 9 cabeças pensando diferente. Então não adianta você brigar, você discutir com essas 9 ideias pensantes, porque cada um tem sua opinião e a democracia tem que ser respeitado. E a gente articula. Então, às vezes, a oposição chega em mim, Breno, tem uma estrada lá que eu já pedi, mas talvez por eu ser oposição o prefeito não atende. Eu pego o opositor, levo até o prefeito, vamos conversar com o prefeito, vamos marcar uma reunião, ver o porquê que não foi atendido ainda, como a gente pode te atender, como a gente pode trabalhar em prol do nosso município. Porque eu sempre digo, tem os dois lados da moeda, situação e oposição. Só que, no meio da situação e oposição, tem o povo. Então, a gente não pode pensar na situação e oposição. A gente tem que pensar na população, no trabalho que a gente vai desenvolver em conjunto para ser uma Câmara forte e atuante para a nossa população. Podemos dizer que tu é a espécie, então, de um mediador. Isso. Entre esses dois polos? Isso. Maravilha. Isso tudo eu estou perguntando para o Breno Henrique, por quê? Claro que para nós são perguntinhas suaves, né, Breno? Mas justo você, meu caro espectador, esteja aí, de repente, achando que ser político é algo de outro planeta, ou, de repente, como antes eu falei também,
que há aquela falta de credibilidade, eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje para justamente mostrar esse outro lado da moeda com o Breno Henrique, justo porque nós precisamos mais pessoas jovens na política, com esta visão, com esta postura, com esse entendimento e essa força de vontade, que faz toda a diferença, não faz, Breno? E fala para nós, Breno, o que o vereador não pode fazer então? O vereador, ele nunca, jamais, que eu já vi acontecer em vários outros municípios, em vários outros locais, e eu sou bem fechado com essa questão, é legislar em causa própria. Jamais, isso não pode acontecer dentro do poder público. Beneficiar pessoas através da influência que você tem para questões pessoais, de interesse que seja pessoal, e não seja pensando num coletivo, né? E jamais deixar de praticar a fiscalização, que esse é o principal ponto de todos. Tá certo. E realmente, no que você está falando, então, de que forma que tu aprendeu a dizer aquele não de forma suave, mas que a pessoa consiga entender? Porque muitas vezes você tem que dizer não, não é? Tem, a gente tem, e o político eu acho que ele sofre muito, porque hoje a população em si, eu digo isso do Brasil inteiro, ela olha o político como o cara do assistencialismo. E a política, ela não é assistencialismo. A política, ela é trabalho. A política é você colocar o seu representante lá para trazer resultado para você. Para quando você for no posto de saúde, você não ficar com uma fila, uma hora numa fila de espera. Né? A política é para você ir lá ter remédio na tua farmácia, tu ter o teu representante, ele cobrar do executivo municipal para poder trazer aquele remédio para a farmácia, enfim. E eu aprendi a lidar com não. Eu não sabia também, Ana. Eu tinha esse bloqueio, né? Porque a política você tenta abraçar todo mundo. E a política, infelizmente, se você for um cara que abraça todo mundo, você não é político, novamente dizendo, né? Ou é aquela vulgo politicagem, ou né? é a política do tapinha nas costas, né? Isso, que é horrível. Que não te leva a Aí lugar. realmente acaba tirando a credibilidade do político, né? Tira. E como tira, né? É como eu disse, você perde a credibilidade da população e você não vai deixar o teu nome na história. Você vai ser simplesmente só mais um que passou pelo legislativo. Tá certo. Breno, agora vamos entrar um pouquinho aí na sua vida também, porque eu tomei conhecimento que tu foi homenageado na Assembleia Legislativa do Paraná. E como foi isso? Quando foi e por que isso aconteceu? Então, basicamente, o Conselho Estadual da Juventude que eu participo hoje, na época, eu não participava. Porém, eles faziam levantamento de lideranças que tinham nas regiões. O que é que o Breno, liderança lá do Oeste, já articulou para a região dele? Eu trabalhei como assessor político, então eu tinha muitos contatos no nosso município, na nossa região. E eu não levava emenda só para mim. Quando eu ia pedir para o deputado, eu falava, deputado, tem alguns outros municípios que eu preciso atender. E aí a gente articulava e mandava o recurso para a nossa região, né? E aí, entre esses jovens, o deputado estadual Alexandre Cury fez uma proposição de uma homenagem para reconhecimento que fosse feita através do Conselho Estadual da Juventude, para que reconhecesse e homenageasse esses jovens que foram 90 lideranças que fizeram a diferença pelo nosso estado do Paraná, trabalhando em conjunto, eu digo assim, né? Até o André, que é de Corbélia, ainda foi homenageado também junto comigo, na mesma data ele também recebeu a sua homenagem. E aí teve alguns critérios de seleção do Conselho Estadual da Juventude e eu fui selecionado a ser homenageado, né, na Assembleia Legislativa do Paraná. Hoje eu penso, né, eu vejo, você receber uma homenagem da Assembleia Legislativa do Paraná é um reconhecimento muito grande, porque não é fácil você, entre tantos jovens, a gente tem mais de 2 milhões de jovens no estado, você ficar entre os 90 selecionados para a Assembleia para ser reconhecido e principalmente representando sua região. Principalmente o meu município, porque era um lugar que, quando eu comecei a política, comecei sozinho. Eu não tinha padrinho político, a minha política ela foi feita na garra e na força. Né? Eu me elegi essa eleição sem ter padrinho político. A minha política ela foi a política do diálogo, a política do resultado, eu digo assim. E assim como eu preguei esse resultado lá atrás, a Assembleia Legislativa do Estado me reconheceu. Olha aí, parabéns! Realmente é uma fonte de inspiração, de motivação para todos, né? Todos os jovens aí, o Breno Henrique, também como tu mencionou, muito bem mencionou, nosso amigo vereador de Corbélia, André Lira, que sempre aí a gente dedica os parabéns para ele pelo ótimo trabalho que também está desenvolvendo, né, como vereador na cidade de Corbélia. Agora, Breno, diz para nós, como que você vê toda essa situação enquanto vereador? Você almeja outras carreiras políticas? Vai ser de forma recente ou você vai permanecer aí?
um novo mandato, se assim Deus permitir? Conta para nós tudo isso. Quais são os planos? A gente fala que a política ela é uma coisa, eu digo a palavra astronômica, é tudo voando, é tudo corrido. 4 anos você pensa que não passa, mas eles passam voando, né? Depois das eleições de deputado, tudo se articula, começa a articular partido nos municípios, ela fica mais intensa ainda, vai afunilando. O colega teu que você acha que é colega dentro da Câmara, talvez você comece a perceber que ele não é o seu colega, que ele não quer te ver, porque realmente rola ainda alguns interesses pessoais de muitos políticos no nosso Brasil. E eu almejo, sempre eu digo que, desde novo, que eu sempre quis ser o governador do estado do Paraná. E eu não vou parar enquanto eu não for. Eu saí do nada, eu tive uma vida no passado que eu cheguei até dia de quase passar fome junto com a minha família. E eu cheguei onde eu tô hoje já, né? Com pouca idade, com 22 anos. A próxima eleição, ela vem... O nosso prefeito foi o primeiro prefeito reeleito da história do município de Céu Azul. Então, hoje a gente não tem um substituto. Então, tá surgindo algumas lideranças ainda, né? Eu sempre deixei meu nome à disposição e eu nunca corri da política. A política eu vejo que ela não é de você ficar em cima do muro. A política você tem que ter uma certa opinião. E se chegar no meu colo, eu digo assim, e a população querer e falar, Breno, tem que ser você, eu não vou correr. Senão eu vou pro meu segundo mandato também, disputo meu segundo mandato, né? E depois tento disputar o executivo municipal. É um sonho, sim. É um sonho poder transformar a vida do cidadão ceuazulense. É um sonho poder chegar até o Paço Municipal e, com toda certeza, se Deus quiser e abençoar, assim como a minha meta é sair como um dos melhores vereadores da história do meu município, eu quero sair como um dos prefeitos melhores do meu município. E eu não corro da política. Olha aí, parabéns! Realmente você tem meta, tem objetivo, tem foco, determinação, está trilhando, né, este caminho aí regado de bênçãos. E falando em bênçãos, claro, mesmo antes, só para ver se eu entendi, antes de você ser vereador, você já levou para Céu Azul quase 2 milhões de reais. Conta para nós como é que foi isso? Esses 2 milhões de reais que eu trouxe foi de articulação também, uma articulação muito boa que eu tive com o governo do estado e o governo federal. Eu recebi uma oportunidade para trabalhar na Secretaria de Administração do município de Céu Azul pelo atual prefeito, que na outra eleição era oposição. Só que ele nunca foi uma oposição de falar mal do adversário. E isso eu reconheço nele. Tanto é que se fosse, eu não estaria do lado dele hoje, não seria líder do governo, enfim, eu teria a minha ideia sobre ele. E hoje estamos lado a lado. Então eu recebi essa oportunidade, até então era assessor do governo federal, para voltar ao município de Céu Azul e trabalhar com o prefeito Laurindo. E eu aceitei. Nessa aceitação que eu tive desse novo cargo, dessa nova empreita no município de Céu Azul, eu me comprometi com a população desde que eu perdi o meu primeiro mandato. Eu falei, eu perdi, mas não vou abandonar a nossa população de Céu Azul. Eu quero ser vereador e eu vou trabalhar para isso. Então eu acordava cedo, corria atrás dos meus objetivos e principalmente recurso. Então tinha muitos vereadores que então estavam na gestão passada. Até teve um que um dia chegou, olhou para mim e falou, você nunca vai ser nada em Céu Azul. Em Céu Azul você precisa ter padrinho político e voto. Foi o que a pessoa falou para mim. E por quê? Por que ela chegou até nesse ponto? Porque eu era o cara que eu buscava o recurso, publicava e mostrava para a população. Eu era o cara que eu publicava o recurso, ia para o jornal e falava, eu quero que divulgue esse recurso que eu trouxe para a população, eu estou prestando conta. E também, quando eu estava no Poder Executivo, eu me desvinculava do meu serviço, deixava que fosse descontado, enfim, o meu dia de salário, e eu ia para Curitiba para pegar recursos, para buscar recursos para o nosso município. Então eu tenho uma articulação muito boa. Eu tenho contato no meu telefone de secretário de Estado, né, deputado federal, deputado estadual, que eu sempre digo, a política boa com o deputado, com o governo, é você estar olho no olho, você falando direto com a pessoa. E eu gosto de ter esse contato com o secretário de Estado. Eu tenho um amigo meu, que é secretário de Assistência Social do Estado, o Rogério Carboni, que é de Capanema, que é muito amigo próximo meu de vir na minha casa. Então a gente tem essa amizade e a política do olho no olho. E aí eu consegui articular muitos recursos através, né, dessa articulação que eu tenho com o governo do estado e o governo federal. Vieram recursos para saúde, vieram recursos para educação, somando um pacote de quase 2 milhões de reais que impactaram na vida do cidadão ceuazulense. Que maravilha, hein? Parabéns já de imediato mais uma vez, acompanhando suas redes sociais. Eu vi agora que você fez um pedido para a administração pública, para o executivo, né? Se pronunciar sobre como que vai ficar aquela questão das calçadas. Isso é muito interessante, porque às vezes, mesmo sem querer, o funcionário chega lá, mete a máquina em cima, porque tem que retirar o entulho, mas quebra tudo. E a responsabilidade fica de quem?
né? Para quem, na verdade? E como que você vê tudo isso? As lixeiras também precisa ter uma reforma ou uma substituição, né? Isso tudo é a população que aponta para você? Ou muitas das vezes você, enquanto ainda mais jovem, lá com 16, com 15, 16 anos, você já via essas precariedades e que precisavam de mudanças? Então agora eu vou contar o que aconteceu comigo, que quem assiste lá de Céu Azul, que vai ver isso, vai dar risada, vai lembrar. Eu quase tive uma briga com o ex-prefeito municipal. Por que que aconteceu essa briga? Porque eu tinha meus 17 para 18 anos e eu gostava de ver o que estava errado. Eu gostava de olhar e falar, eu tenho que buscar uma solução para isso. Independente se eu sou vereador, se eu não sou, eu sou um fiscal do povo também, eu pago meu imposto. E aí o que que aconteceu? Teve uma época que estavam multando terrenos baldios, né? O terreno estava sujo, a prefeitura ia lá, o prefeito, não, vou decretar aqui, vamos fazer uma lei que vamos multar todo mundo. Vai ter que todo mundo pagar, ou limpa ou paga. Correto? Né? Porque o terreno baldio muitas vezes abusa. Só que o que que aconteceu? Os puxadinhos do prefeito e o prefeito tinham seus terrenos no município e ninguém era multado. E aí, quando eu vi um terreno que eu sabia que era do atual prefeito e do lado um terreno multado e o dele não, aí eu fui pra rede social. Eu falei, olha, isso é uma palhaçada que tá acontecendo no município. O prefeito tá multando o próprio município e ele que deveria dar o exemplo não está dando. E aí divulguei. Nisso eu tava passando pela casa desse então ex-prefeito e esse ex-prefeito me viu passando na frente da casa. Eu era de menor. Ele olhou pra mim e gritou, você é o Breno, né? Só fiz assim com a cabeça. Espera aí. E foi até em mim. Quando ele chegou até em mim, por que que você tá divulgando a minha cara na rede social e não sei o que, não sei o que? A única coisa que eu olhei e falei pra ele, eu menti em algum momento? Não. A minha política nunca foi da mentira. Minha política foi falar a verdade, doa quem doer. Doa o atual prefeito, sendo líder do governo ou não. Doa o meu colega vereador, quando ele fizer algo errado, sim ou não. Enfim, falei pra ele, eu errei em algum momento? Aí ele ficou vermelho. É porque você tem que cuidar mais da sua vida e não sei o que, e não sei o que. E eu falei, olha, você cuida porque daqui a um tempo quem vai estar lá para te fiscalizar sou eu. E aí, quando eu falei isso, ele olhou para mim e ele falou bem assim, você não me pise mais o pé na prefeitura. Eu fui bloqueado automaticamente de pisar o pé na própria prefeitura do município, simplesmente porque eu falei que o prefeito estava agindo da maneira errada. E eu não compactuava, né? E aí a gente teve essa discussão. Mas na política eu sempre levo a discussão para casa e, enfim, eu guardo para mim as discussões políticas, porque não adianta, hoje a cidade é pequena. Todo dia você vai se encontrar. Eu, com esse prefeito, eu me encontro uma vez por semana, a gente se encontra na rua. Então, se você for guardar mágoa, né, das pessoas dentro da política em si, você não sai bem. Ou você sai do seu mandato sendo um louco, ou você sai do seu mandato como ninguém dentro da política, você simplesmente não se cria, né? Tá certo, realmente admirável já. Então, esse espírito de liderança já veio desde adolescente, gente. Menor de idade, ele já fiscalizando, acompanhando, tendo um campo de visão muito aguçado, que infelizmente muitas pessoas já com uma idade mais avançada ainda não têm. E vivem naquele comodismo, naquela mesmice, que fala, não afetou o meu umbigo, deixa pra lá. Não, e tu é totalmente diferente disso. Totalmente. Breno, realmente, tu tem muita história pra contar. Totalmente. E já que a gente você estava contando, eu estava rindo aqui. E você aí de casa também deve estar se divertindo. Tem alguma outra história também inusitada, de repente ainda quando criança, porque daí logo mais a gente já vai entrar na sua vida, né, na questão do âmbito familiar, para você conhecer um pouquinho mais do Breno. Eu sempre brinco lá em casa, porque a minha mãe sempre fala. Minha mãe fala às vezes, você tinha que ser político. Alguma coisa nesse ramo, jornalista, radialista, alguma coisa você tinha que ter. Por quê? Porque eu desde pequeno, eu era uma criança que eu gostava de conversar, gostava de falar. Eu era arteiro. E antigamente os pais nossos tinham aquela coisa de cortar o cabelinho dos meninos, era tudo tigelinha assim, ó. E aí tu pensa, eu parecia o Denis Pimentinha. Cortava o cabelinho daquele jeito, eu pegava fogo. Eu subia na parede, queria virar o Homem-Aranha dentro de casa. E a mãe sempre conta isso, que eu era muito arteiro, mas eu era muito curioso. Então tudo eu queria estar em cima, tudo eu queria saber como funcionava, tudo eu questionava, perguntava, eu argumentava. Eu era uma criança assim. Então a mãe sempre fala pra mim, fala, tu tá no ramo certo.
É por ali mesmo o caminho. E tu se identificou, tá feliz, está se realizando a cada dia, que é isso que vale, É não isso é? que vale, com certeza. Tá no sangue, realmente, é admirável. Era esse o objetivo, realmente, da entrevista aqui do Geração Jovem de hoje. Nós sabermos, entendermos, né, de um jeito ou de outro, da onde que vem essa paixão pela política. Porque, desculpe a franqueza, e quem também nos assiste vai lembrar, o meu pai sempre insistiu para que eu fosse. Eu falei, pai, eu não tenho capacidade para fazer isso. Tem que ter muito jogo de Tem. cintura. Você tem que fazer umas boas terapias, não tem, Tem, Breno? tem. Meu Deus. Olha, eu digo pra você, Ana, eu na época da campanha e até depois, porque eu sou um político que eu não gosto das coisas mal resolvidas. Então, se eu vejo que tem algo errado, né, muita gente hoje utiliza a rede social pra falar, pra bater. E eu sou o cara que eu não tenho medo de me esconder. Eu vou lá no comentário, eu comento, o que que aconteceu? Vem numa conversa comigo, vamos conversar, vamos sentar, vamos alinhar. O que que a gente pode fazer para sanar o seu problema, né? E muitas das vezes eu sofro com isso por dentro, porque aí você tem aquele teu estresse diário e eu não sou de chegar e falar. Eu sou um político que eu posso estar o meu mundo caindo por dentro de mim, mas eu tô ali, eu tô dando risada, eu tô brincando, eu tô visitando, né? E eu acho que isso às vezes eu tenho que me policiar mais. Eu tenho que buscar melhorar mais essa parte minha, da minha vida, porque acaba afetando até às vezes na vida pessoal mesmo, né? Porque você acaba sofrendo, né? Eu tive dermatite, eu desenvolvi a dermatite na minha pele depois que eu entrei agora na política no final do ano pra cá. Porque eu sofri um processo de cassação, tentaram cassar o meu mandato lá em Céu Azul. E aí, desde então, eu vim sofrendo, não só de agora, mas de vários tempos, perseguição política. Já colocaram um bilhetinho debaixo da minha porta me ameaçando. Infelizmente, ainda tem no nosso município aqueles que praticam a política do coronelismo. Mas eu não deixo me abalar, né? Eu sigo em frente e respondo com trabalho. Trabalho e dedicação pelo povo. Que isso as pessoas estão sentindo, o seu trabalho, o seu amor, seu carinho e o resultado que você está trazendo. Tá fazendo algo honesto, de coração, de boa vontade, né? Eu acho que isso aí é querer jogar sujo, não é? Essa questão de querer coagir a outra parte já foi então ameaçada até de morte. Já foi. Gente, que situação. foi. Que feio, né? Poxa vida. Isso não se faz. Justo porque a gente tem que saber trabalhar, né? É claro que tem aquelas pessoas que não estão confortáveis contigo. Por isso que tu é o terror da... Como que eu vi lá na sua rede social? O terror da oposição, tá explicado. E realmente... A gente tem, sempre falam pra mim, né? Políticos já de tempo de mandato. Tudo que você faz não precisa você ficar divulgando, alarmando pra população. Eu sempre tenho uma história que eu vi do ovo da galinha e do ovo do pato. Por que que o pato não vende o ovo muito, não vende o teu ovo e a galinha vende o ovo? Porque a galinha, quando ela bota, ela sai gritando pros quatro cantos. E o pato, ele é quieto. Então, a gente, às vezes, dentro da política, a gente tem que agir no modo da galinha. A gente tem que mostrar pra população, fazer ecoar o seu trabalho pro bairro, enfim, pra parte da periferia. Enfim, você tem que levar o teu trabalho até a população mais carente, que não tem nem o acesso à rede social, saber. Quando o Breno passar na frente dela, a população falar, esse cara, ele fez isso, isso e isso pelo município e eu reconheço. Tá certo. É claro, eu estava aqui até rindo, mas pensando, ser político é muito diferente de você ser um policial. Jamais você vai pôr, né, na Gazeta do Paraná estampado que amanhã eu vou levantar 3 da manhã para cumprir mandado de prisão na casa do vizinho. Jamais. Óbvio, jamais. Mas o político são profissões diferentes, são estratégias diferentes. E, claro, mecanismos de trabalho que é necessário. Porque também, vamos ser sinceros, se você não falar o que você mesmo fez, não vai ser a oposição que vai dizer. Muito pelo contrário, vai ser só mentiras que também serão espalhadas. Até porque a fake news, o quanto atrapalha também, não é, Breno? Sim. Então, é difícil. Você acho que está super no direito e na liberdade, né? Como tantas outras pessoas têm de falar o que faz, e faz bem feito, né? Breno, agora vamos falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, né? Porque, claro, também está muito feliz, casadíssimo. Isso é uma bênção. E você já falou dos seus pais, da família que você veio, mas como que foi ali a sua infância também? A minha infância, Ana, eu digo que foi uma coisa muito sofrida. Até uns
3, 4 anos atrás, eu não gostava de comentar da minha infância. Hoje eu me abro, hoje eu conto, né? Eu vejo que não tem mais o porquê, o sentido de você esconder, você segurar aquilo pra você, porque é uma coisa normal. A minha infância, dos meus 4 para 5 anos, eu sofri de um problema na perna, de uma bactéria que atingiu meus ossos, ela virou osteomelite, e a osteomelite ela corrói os seus ossos. A minha foi feito o tratamento da osteomelite, mas até hoje em si eu não tenho certo diagnóstico. Ela fez o mesmo tratamento que a osteomelite, mas ela me atacou os músculos da minha perna. Então eu perdi todos os músculos da minha perna direita, eu não tenho. Nesse processo, nesse tempo, eu fiz 14 cirurgias. Minha mãe cuidava de mim, meu padrasto até então, que minha mãe era separada do meu pai, começou a cuidar de mim também. Ele fazia 2 meses que estava com a minha mãe e ele, por mais que não era filho dele, ele tinha o carinho de mim e tem até hoje como um filho para ele. E ele foi cuidar de mim, me levava no hospital, nas consultas, né? E entendo meu pai também às vezes, porque talvez não era o momento dele estar presente, meus pais são novos, né? O pai tem 41, minha mãe 42. Então são bem novos. Então, talvez hoje eu entendo, né, que a vida acontece algumas coisas às vezes que para te deixar. Mas se faz necessário também para todo mundo evoluir, né? E aí, então, o que aconteceu na minha vida? Eu passei por esses problemas. A minha mãe começou a me cuidar no hospital aqui em Cascavel. A gente não tinha um carro. E aí o meu padrasto tinha uma moto. Ele começou a vir me cuidar aqui em Cascavel. Como fazia 2 meses que ele estava com a minha mãe, ele trabalhava numa empresa, era encarregado, a empresa demitiu ele. Falou, não, você tá 2 meses com a mulher, ela tem um filho dela lá, deixa pra quem pode cuidar, não você. E ele mesmo assim, ele não abandonou minha mãe. Ele continuou com a minha mãe e veio me cuidar aqui pra Cascavel. Eu fiquei internado no HU, fiquei 2 meses em coma, depois saí do coma e vai o tratamento dentro do hospital. Tive que reaprender a andar, porque eu não fiquei muito tempo de cama, então eu não conseguia andar. Eu tive que fazer tratamento, fisioterapia para voltar a andar de novo, voltar aos movimentos, porque a minha perna ela era uma coisa que minha mãe, quando entrou no centro, eu entrei no centro cirúrgico, ela assinou um termo que eu ia entrar vivo e sairia morto. Então, ninguém acreditava. Foi realmente um milagre que aconteceu na minha vida. E meu padrasto, nessas indas e vindas para me cuidar, depois de ter ganhado a conta do emprego, ficou exclusivamente para mim, né? Ela revezava, ela e meu padrasto. Numa dessas indas e vindas para o hospital, meu padrasto se acidentou. E aí a gente ficou assim meio perdido, né? Os familiares do meu padrasto cuidando dele no hospital, depois vinha um pouco cuidar de mim, trocava com a minha mãe lá. E foi uma bagunça, dizendo assim, né? Nesse período de cuidado entre eu e meu padrasto, o pai do meu padrasto teve um derrame. Meu Deus. Então, aí tu entende que situação. loucura que a gente passou, né? Aí a gente passou uma loucura de vez mesmo, né? Meu padrasto perdeu o emprego, a mãe também estava sem emprego. E aí a gente vivia de doações de pessoas, né? Eu precisei de doação de sangue. Teve muita gente de Céu Azul que me doou sangue, né? Então, passamos por uma situação bem difícil de você comer na segunda economizando para você ter o que comer na terça-feira. Então a gente enfrentou essas situações que hoje eu vejo que me fizeram mais forte, né? E foi uma coisa que me marcou muito, porque aí logo após isso sofri muito bullying na escola, porque as crianças elas não entendem, elas não têm aquela visão, né, do que está acontecendo. Você ali interno, você sabe o que está acontecendo com você, o problema que você está passando, né? Não é uma coisa que você queria passar por aquilo ali, mas sofri muito bullying na minha época Que idade mesmo de escola. tu tinha? Isso eu tinha 4 para 5 anos, né? Super O criança. que eu sofri do meu problema foram até os 12, 13 anos, né? Eu sofri porque aí depois de um tempo que passou todas essas cirurgias, a minha perna atrofiou. Então o meu osso do lado do pé ele virou minha sola. Eu tive que fazer outra cirurgia de correção com risco de ficar de cadeira de roda. E graças a Deus, hoje não tem nada de problema, sabe? Fiz as consultas de volta sobre esse meu problema, vi que não tinha mais nada, nenhum foco de doença, porque ela é uma doença que ela pode voltar e se ela volta, ela mata. Ela é totalmente agressiva. Fiz um tratamento também com injeções que vinham dos Estados Unidos. Então foi bem sofrido mesmo, né? Ainda que eu tinha o apoio da minha família. Minha família, a parte da minha mãe ali, foram sempre pessoas que nunca disseram não para nós, né? Então a gente, graças a Deus, conseguiu ali se sustentar por causa disso, né? E eu sempre falo para minha mãe. A minha mãe, ela tinha um restaurante, eu ajudava ela no restaurante e tudo. Quando a gente sentava no restaurante, que a gente ia somar fazer o balancete do restaurante, eu sempre falava para ela. A mãe falava, nossa, tá apertado as coisas e tal, assim, esse mês diminuiu. Eu falava, mãe, pensa pelo lado bom, a gente não tinha o que a gente comer há tempo atrás. E hoje a gente tem para servir para as pessoas. Então, isso é uma coisa gratificante. É você olhar a tua caminhada para trás e você ver que você realmente tem uma missão a cumprir. Você não tá aqui na Terra em vão. Porque aí você olha tudo que eu passei, olha onde eu tô chegando, para onde eu tô indo.
É uma coisa que às vezes nem eu sei explicar. Parabéns, Breno. Realmente hoje nós estamos muito felizes de te receber aqui, porque eu digo que o Geração Jovem ele atingiu o resultado em mais de 100%. Hoje unimos o quadro Jovem Destaque com uma nova temporada também que se chama Profissões, e você vem agraciar, sabe, nos trazer esta mensagem tão inspiradora, tão cheia de fé, de presença de Deus, de testemunho de Deus, sabe? Falando que tu é verdadeiramente um milagre. Todos que nos assistem já sabem que o propósito do Geração Jovem é esse. Na verdade, entrevistar jovens destaque que estão de um jeito ou de outro aí, com habilidades físicas ou intelectuais, que possa, sim, motivar os nossos espectadores, mas de uma forma direta ou indireta, levar a mensagem de Deus. Então, isso nos alegra demais com isso. Que Deus seja continuamente louvado na sua vida, na sua família, Amém. No seu trabalho, enfim, tudo aquilo que você colocar suas mãos, que seja muito abençoado. Amém, amém. Breno, e para nós já seguirmos para fechar o programa hoje, deixar um recado bem especial para os jovens, até porque, claro, nós temos muito que falar sobre jovens, mas o nosso horário não nos permite hoje, né? Eu sei que tu tem uma política maravilhosa em prol dos jovens, né? Mas o que você pode instigar eles para estar mais antenados na política? Hoje, como eu disse antes, vou repetir, tudo se baseia em política. A gente está acompanhando o cenário de guerra que está acontecendo lá para cima, né? O Irã até citando em fechar o estreito que passa o gás natural, enfim, o petróleo, e isso vai impactar no bolso da nossa população. Como eu trabalho com jovem, eu citei isso por quê? Porque eu tenho alguns grupos de jovem, onde a gente debate política lá em Céu Azul, né? Porque eu sempre falo, na eleição passada eu fui o único jovem, na eleição retrasada eu fui também o único jovem a disputar uma eleição no município. A gente não vê o engajamento do jovem. E eu quero isso, eu quero a juventude engajada, eu quero ver a juventude participando. Então eu criei esses grupos de jovem para debater política com a juventude, porque hoje você sabe que é muito difícil pegar a juventude e falar em política, porque hoje a gente tem muito jovem nem estuda, nem trabalha, não quer saber de nada. Então, você conseguir angariar. Hoje eu já tenho até um rapaz um menino que eu tava conversando, ele tem 15 para 16 anos também, ele ama política. E eu trouxe ele para esse grupo. E aí, por que eu citei essa parte do Irã? Porque eu tava comentando essa semana com ele sobre a questão da guerra, e eu falando, por que a gente precisa se envolver na política? Por que o jovem não pode se omitir da política? Por isso, porque o que está acontecendo lá? São tomadas de decisões. Se não tem uma política ali no meio de uma guerra que está acontecendo, um político para falar isso aqui vai fechar, não fecharia, né? Então, a mesma coisa eu digo para aqui ali para o nosso município. Se não tem um jovem para dizer, para bater de frente com essa política velha, essa política antiga que está ainda dominando em algumas partes do nosso município, não adianta. Então eu falo, vocês têm que ser jovens politizados, jovens que gostem de debater, jovens que gostem de perguntar, de falar o porquê disso. O porquê que o município investiu nisso e não investiu nisso que era precário. Eu sempre crio essa sensação neles nessas reuniões. Então o recado que eu tenho para o jovem hoje é: não desistam do futuro de vocês. Vocês são o futuro. Daqui a uns tempos o jovem é o futuro meu. Então vocês vão ser os nossos apresentadores, os nossos futuros políticos, os nossos futuros fisioterapeutas, médicos, enfim. Vocês vão estar ocupando cargos que hoje são ocupados por nós. E se vocês não tiverem vontade, não tiverem garra, né, não quiserem fazer a diferença, do que tá valendo a pena tudo do que a Ana tá fazendo aqui hoje? Nada. Então, eu sempre digo, o jovem é a arte de fazer política, por quê? Porque eu tenho uma frase que eu falo muito, que acreditar no jovem é você investir no futuro, né? E o jovem hoje na política, você acreditar num jovem na política é realmente você investir no futuro. Porque a gente precisa e necessita de bons representantes, seja a nível municipal, estadual ou federal. E eu tô aqui, como conselheiro estadual da juventude, hoje representando toda a nossa juventude da nossa região, eu estou aqui para abraçar o jovem, para trazer e mostrar uma nova forma de fazer e debater política. E eu, lá em Céu Azul, tô debatendo e fazendo a minha política, que é a política limpa, a política honesta, a política de mais trabalho e menos conversa. Parabéns por isso mais uma vez, Breno. Realmente tu é uma grande referência, um grande destaque. Está fazendo e fazendo muito bem feito e deve sim mostrar para todos a nível nacional e
e internacional, também tudo que você faz, porque vale a pena, são atitudes muito inspiradoras, tá certo? Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigada por estar aqui conosco. Deixe suas redes sociais, por favor. Então tá bom. Hoje a rede que eu utilizo é o @BrenoHenriqueOficial, com 2 L's no final, que é o meu Instagram, que eu digo político e pessoal, porque lá eu respondo. Eu tenho um pessoal que cuida das minhas redes sociais, mas eu odeio que respondam as mensagens por mim. Eu gosto de responder, eu gosto de atender, às vezes recebo, Breno, tem isso, essa pessoa quer falar com você. Passe meu telefone para ela. Agora eu tive que mudar, mas o meu telefone ele sempre tinha sido o mesmo. Agora eu tive que mudar para um problema que não dava mais torre. Acho que a TIM tava meio... TIM tá com a oposição de complô. E aí eu acabei trocando meu número de telefone, mas também nos próximos dias vai ser divulgado na minha rede social. E eu tenho o meu Facebook, que tá lá, Breno Henrique, né? Que é sempre o nome que eu utilizo, meu nome político. Então sigam lá quem puder, acompanhem nosso trabalho, é um trabalho muito valioso. Hoje eu sou o político mais seguido do nosso município, então todos os vídeos que eu posto lá é 6, 10 mil visualizações. Então, por mais que eu não tenha ainda esse número de seguidores, mas você mostra que a população tá ali te vendo, a população tá olhando e acompanhando o seu trabalho. E Ana, mais uma vez agradeço de coração, foi uma honra participar, uma honra abrir um pouquinho da minha história, abrir um pouco dessa profissão, né, que eu falo, a política ela não é uma profissão porque ela é passageira, né? 4 anos você sabe que é uma profissão pré-determinada, você tem dia e hora para entrar e tem dia e hora para você sair se você não fizer um bom trabalho pela nossa população. Eu espero sim ter outras oportunidades, estar contigo novamente, já estendo o convite a você também, quando estiver por Céu Azul, passe, tome um café na Câmara, eu estou na Câmara das 7h30 até as 5h30 da tarde, eu paro só para o meu almoço e tô lá, me dedicando pela nossa população, pelo nosso município, e você vai ser minha convidada de honra para estar prestigiando até uma sessão, quem sabe, com a gente lá no nosso município. Meu muito obrigado pela oportunidade mesmo. Obrigada, é um privilégio, uma honra para nós, Breno, obrigada de verdade. Pode deixar que agora a gente tem os contatos aí, vamos estar agendando um cafezinho, estar participando de uma reunião com vocês, e esta casa aqui é de vocês, sejam sempre muito bem-vindos, tanto no Geração Jovem quanto na Gazeta do Paraná. Agradecemos ao Papai do Céu pela sua vida, pela sua companhia, sua audiência, que é muito importante para nós. Eu sei sim que você gostou, amou e vai compartilhar o nosso conteúdo, porque sim, ele foi muito enriquecedor para você. E não deixe este conteúdo parar por aqui. Compartilhe com os seus amigos, com a sua família, enfim, compartilhe nas suas redes sociais. Faça como o Breno, que tem sim muita coisa boa sendo divulgada todos os dias e que você também seja esse transmissor de bênçãos, tá certo? Agradecemos infinitamente as pessoas aqui. Tem um abraço especial também, Breno, para deixar? Tem um abraço especial para minha mãe que tá... Recentemente ela fez cirurgia, tava com alguns problemas de saúde, fez cirurgia, tá se recuperando bem, graças a Deus. Muita saúde e vida para ela. Amém. Quero deixar um abraço para ela, deixar um abraço pro meu padrasto também, que sempre eu digo foi o meu pai na minha vida, o pai que eu tive. Deixar um abraço para minha avó que eu sempre dizia para ela tem esse pessoal antigo, né? Ela tem isso de falar, Breno, eu não sabia nem se eu ia te ver, vereador. E eu falei, vó, você vai ver o vereador. E viu o vereador. Glória então a Deus, ela é uma pessoa que ela sempre me acompanha. Eu vou divulgar isso aqui, ela vai estar me acompanhando lá. Então um abraço para minha avó Zélia. E um abraço especial também para minha esposa, senão eu chego em casa, a conversa é outra. Aquela linda, maravilhosa. Eu deixo um abraço especial também para ela. Enfim, toda a minha família, todos os nossos seguidores que nos acompanham também, todos os meus amigos, enfim, a todos que de alguma forma fazem parte da minha vida, do meu coração e da minha trajetória. Tá certo, valeu galera, que Deus te abençoe grandemente, curta, compartilhe o nosso conteúdo e semana que vem tem mais Geração Jovem aqui, direto da Gazeta do Paraná para vocês, valeu!